Olá pessoas, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de apicultura do curso de bacharelado em agronomia e o tema de hoje é anatomia das abelhas, abdômen, a terceira parte dessas aulas que nós estamos tendo desse assunto. Então vamos lá, relembrando, a abelha é dividida seu corpo em cabeça, tórax e abdômen como qualquer outro inseto. E o abdômen, que é o tema da aula de hoje, ele abriga a maioria dos órgãos das abelhas. Então, no abdômen estão situados, por exemplo, a vesícula melífera, que transforma o néctar em mel e ainda transporta a água coletada lá do campo para a colmeia, o estômago das abelhas, que também é chamado de ventrículo, seu intestino delgado, as glândulas serígenas, que são aquelas responsáveis pela produção da cera, as traqueias, também chamadas espiráculos, que são órgãos de respiração, e os órgãos exclusivos dos zangões, das operárias e da rainha. No caso dos zangões, nós temos o que, no seu órgão reprodutor? Um par de testículos, duas glândulas de muco e o pênis. E exatamente na extremidade do abdômen é que está situada a arma de defesa das abelhas, o temível ferrão. É lá no finalzinho do abdômen que a gente encontra o ferrão. E para a abelha rainha, o ferrão nada mais é do que um instrumento de orientação, pois ele visa localizar as células lá dos favos, onde a abelha rainha irá fazer a postura dos ovos, ou então de defesa, mas no caso é para brigar com outra rainha que porventura tenha emergido ao mesmo tempo. Então, se tivermos duas rainhas, elas vão lutar até uma das duas morrer. Se vem uma rainha, ela tem por característica emergir, ao emergir o adulto, essa abelha rainha adulta, ela faz um grito que é chamado por alguns autores de grito de guerra. Então ela faz um som que as outras abelhas rainhas que estão lá na realeira, que é o nome da unidade dentro da colmeia, onde são produzidas as rainhas pelas abelhas operárias, essas outras abelhas rainhas irão responder esse grito de guerra e a abelha então que emergiu vai lá e mata essas outras abelhas que ainda estão dentro da realeira. E é importante frisar que a rainha só vai atacar outra rainha, ou melhor, só utiliza seu ferrão contra sua oponente. Raras exceções naqueles momentos, que as amas, que são aquelas abelhas que andam em volta da abelha rainha, virem as costas e a abelha rainha se sinta ofendida. Daí ela vai ferroar e matar essa abelha que, na sua concepção, lhe fez uma ofensa. Outro ponto interessante é que o ferrão da abelha rainha ele é liso, ou seja, ela consegue penetrar, injetar o veneno e puxar de volta, não morrendo. Tá? Então, ele funciona como um oviduto, o que não acontece nas operárias. Por quê? Nas operárias, o ferrão ele tem ranhuras em forma de serrote, que ao penetrar, por exemplo, na pele do ser humano, ele fica preso. E quando a abelha tenta puxar de volta, não consegue. Ela tenta sair dali, não consegue. Esse ferrão ficou preso e acaba rompendo o abdômen, puxando os órgãos internos dessa abelha, que ocasiona, então, a sua morte logo em seguida. Assim, para as operárias, o ferrão é uma potente arma de defesa, lembrando que as abelhas são um exemplo de insetos altruístas, Elas vivem sempre pensando uma nas outras, no bem da colmeia, na sobrevivência da colmeia. E é por meio, então, do ferrão que as abelhas se defendem, injetando no inimigo uma toxina, que em grandes doses pode ser fatal. No caso de nós, seres humanos, para uma pessoa sem ser uma pessoa que apresenta facilidade, que é alérgica à toxina produzida pela abelha, em torno de 400 a 500 abelhas ferroantes é que vai levar à morte dessa pessoa. Se você é alérgico, tem problema para picada de abelha, uma só já pode ser o suficiente para lhe causar sua morte. No entanto, o veneno das abelhas, quando ele for aplicado ou administrado, como queiram falar, de maneira adequada em doses reduzidas, ele é empregado medicinalmente. Tá? E muitos países têm esse uso, como por exemplo Rússia e Estados Unidos, no combate de doenças como reumatismo, nefralgias, transtornos circulatórios, que então é utilizado para o bem essa toxina das abelhas. Em relação aos órgãos reprodutivos femininos, nós vamos ter o quê? Uma vagina, ovários em número de 2, a espermateca, que é a bolsa onde a rainha armazena os espermatozoides zangões, que é fecundário, lembrando que a abelha rainha sai apenas uma vez para fazer o voo nupcial, e ela vai copular mais ou menos com 8 a 10 zangões, e vai encher essa bolsa copulatória dela, a espermateca, e depois vai utilizando conforme a necessidade.
E vai ter também a glândula de odor, que tem um papel importante de possibilitar a identificação entre as abelhas, que é o cheiro característico da colmeia. E é por causa, então, desse cheiro característico que uma abelha não é aceita por outra colmeia que não seja a sua. Cada abelha tem a sua colmeia, com seu cheiro. Então, elas sempre vão sair e vão retornar precisamente lá para a entrada, né, do ninho, para o alvado, ou entrada da colmeia, como queiram se referir. E devido a esse odor característico, ela se reconhece no escuro, como a gente viu lá na primeira aula dessa parte da anatomia, océolos e os olhos simples, né? Os océus, olhos simples, os olhos compostos, as suas funções. Tá? Dessa forma, a abelha nunca erra a casa, né? Por causa do sensor que ela tem, digamos assim, a facilidade que ela tem em orientação. E caso que ela erre, chegue na casa errada, ela será picada e morta. Com exceção se na hora que ela fizer esse pouso errado, ela estiver carregada de néctar e pólen. Se a abelha estiver cheia de comida, ela é bem aceita e integrada a essa família. Tá? Então, se ela não tiver comida, ela é morta. Se ela tiver comida, ela será aceita e começará a viver com aquela família, obviamente aderindo o seu cheiro correto. Também temos no abdômen o coração, que vai comandar o aparelho circulatório, formado por vasos pelos quais então vai estar circulando lá a hemolinfa, né, que é o sangue das abelhas, que é incolor e frio, diferente dos animais de sangue quente. Tá? Nos insetos ele é incolor e frio a hemolinfa. Então aqui, pessoal, só uma demonstração que a gente pode ver da anatomia interna da abelha, né, onde está localizado cada um dos seus órgãos, por exemplo, o papo, o coração, o intestino, proventrículo, ferrão, etc. Nessa outra ilustração a gente pode ver a parte de baixo da abelha, onde nós podemos ver ali nas setas as glândulas serígenas, que são aquelas que irão então produzir a cera. Na figurinha menor a gente pode ver a perna, não pata, como está escrito ali, perna traseira, tirando a glândula serígena graças aos espinhos, tá? Como a gente viu na aula do tórax, não lembra? Dá uma olhadinha ali na aula do tórax. Nessa outra ilustração, então, nesse desenho a gente pode ver onde estão as glândulas do cheiro, na parte de cima do abdômen, próximo ali o final dele, e na parte de baixo as estruturas ali das glândulas de cera. Aqui só um lembrete para vocês em relação à viabilidade de uma abelha rainha. Com um ano de vida, em torno de 300 mil ovos postos, viáveis 270 mil. Segundo ano, 350 mil ovos postos, 263 mil viáveis. Terceiro ano, 300 mil ovos, 180 mil viáveis. Quarto ano, 180 mil ovos, 27 mil viáveis. Quinto ano, 30 mil ovos, 0 viáveis. Por isso que se diz que uma abelha rainha deve ser trocada a cada 3 anos, porque vai diminuir drasticamente a sua produção de ovos viáveis. Ovos viáveis são aqueles ovos de onde virão descendentes. Aqui sobre o sistema digestivo, então só para relembrar vocês, tá seguindo aqui o mouse, aparelho bucal, vem o esôfago que fica no tórax, vesícula melífera aqui ó, na região do 43, depois o proventrículo, que é a união aqui do 43 com 44, o 44 aqui ó, é o ventrículo, que é o outro nome que se dá ao estômago, os túbulos de Melpighi são esses cabelinhos aqui, ó, aparecendo o cabelinho da medusa, aquela da mitologia grega. Depois nós temos o intestino delgado, que é esse tubinho, digamos assim, conectando o 44 ao 45, que por sua vez o 45 é ampola retal. E o ferrão vai ficar por aqui, ó, nessa estruturazinha aqui, ó, nós temos o ferrão e aqui é produzida a toxina. Nessa região aqui é produzida a toxina e aqui está o ferrão da abelha. Nessa outra ilustração nós podemos ver o sistema circulatório, a parte do coração, lembrando que o coração ele não é como o nosso coração, ou como aquele coração que a gente desenha bonitinho, ele é uma coisa cilíndrica e comprida, digamos mais ou menos assim. Depois vem a aorta, base do cérebro, as lacunas do tórax, os canais. Tá? Então, a circulação seria nesse sentido aqui. Ó. Poderíamos chamar de anti-horário. Tá? Depois o sistema respiratório, os espiráculos, lembra que eu falei para vocês que tem no tórax e também no abdômen. Tá, então, nós temos 3 pares de espiráculos para respiração no tórax e mais 6 pares no abdômen. Nós temos as traqueias, os sacos aéreos, também aqui estão sendo mostrados, né, que eles ficam na parte do tórax. Tá? Traquíolas, hemolinfa e células de tecido. O sistema nervoso, como é que é por todo o corpo do inseto. Então, se por exemplo vocês arrancam uma perna, ele vai sentir dor, sim, inseto, por causa do seu sistema nervoso. Tá?
percorre todo o corpo do inseto esse sistema. Aqui, como eu mostrei para vocês na aula prática, a parte da larva, aquelas bolinhas, os furinhos laterais que a gente tem são os espiráculos e aqui as estruturas, cada uma descritas desses insetos. Quando se faz uma prática sobre isso, tem que fazer o corte mais perfeito possível, tanto da abelha adulta quanto a abelha ainda imatura, ou seja, da larva, para podermos ver cada uma dessas estruturas. É bem difícil, como podemos ver lá na nossa aula prática, a dificuldade é enorme, até que a gente consiga pegar a prática e fazer o corte perfeito para ver essas estruturas. Bom, pessoal, então esse era o último conteúdo, né? Nossa última videoaula resumo sobre a anatomia das abelhas. A primeira foi a cabeça, a segunda foi o tórax e a terceira foi agora o abdômen. Espero que possa ajudar vocês e todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Bom estudo a todos e um forte abraço e até mais!